Deus, nesse momento de adoração, juntos, unidos e reunidos na presença do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 150. Depois nós vamos cantar um louvor, engrandecendo o nome do nosso Deus, que é santo e santo. Aleluia. Salmo 150 diz: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A natureza louva ao Senhor. Então nós devemos louvar ao nosso Deus. Nós vamos cantar neste momento um cântico em louvor. Honra e glória ao nosso Deus. Seu filho amado
santo é o teu nome, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento, Senhor, em que nós podemos louvar e bendizer o teu nome. Prepara, Senhor, o nosso coração para que neste momento nós possamos ouvir a tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para receber, que a nossa mente esteja aberta para entender os teus mandamentos, os teus ensinamentos, e que possamos, Senhor, praticar em nossa vida diariamente. Em nome de Jesus, te agradecemos para todo o sempre, Senhor. E abençoe o nosso pastor, que vai trazer, Senhor Jesus, a sua mensagem aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos e vamos adorar, continuar adorando a Deus através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Quero dar já boas-vindas e boa noite aqui aos irmãos que estão se conectando. O Antônio Marcos lá do Japão, bom dia aí para você. Deus abençoe você, a Tati, a Sofia. Minha esposa está em casa hoje. Jesus, né? A Mônica, o Rafinha. Deus abençoe também irmã Silvia, o Ademir, irmão José, meu irmão José, irmã Maria Cristina e o Roger. Deus abençoe todos os irmãos. Vai mandando o link aí, a Maria Inês Grumboni. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos estar juntos a partir de agora. Irmão Odete, irmão Newton, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui com a nossa palavra do dia de hoje. E eu quero fazer menção de um conselho, de uma palavra que o rei Davi, ele vai trazer ao seu filho Salomão. Eu gostaria de que você compartilhasse comigo esse texto bíblico que se encontra em 1 Reis capítulo 2, é um dos textos bem conhecidos da nossa Bíblia Sagrada, e na verdade nós vamos nos deparar aqui com algumas coisas importantes que devemos dar atenção à nossa caminhada cristã. 1 Reis capítulo de número 2, irmã Estela, irmão Beto, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. 1 Reis, capítulo de número 2, diz o texto bíblico que estas são as últimas ordens de Davi para o seu filho Salomão, as últimas instruções, as últimas palavras. E o capítulo de número 2 de 1 Reis diz: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem, seja homem, guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero trazer uma palavra baseada nos conselhos, nesses conselhos que Davi traz ao seu filho Salomão. Eu quero trazer nessa noite 5 verdades que nós precisamos entender para enfrentar os dias de hoje. 5 verdades que nós precisamos compreender
baseado nesse texto, nesse conselho de Davi para Salomão, para que nós possamos hoje vencer também as adversidades da vida. E o primeiro deles, meus irmãos, é que a morte é uma realidade. A morte é uma realidade. Ela chega para todos nós. Ela chega para cada um de nós e ela é inevitável. Nós não sabemos o momento, a hora, o dia, o tempo, mas ela chega. Inevitavelmente ela vai bater a sua porta, a porta aí do teu coração, e talvez você vai ali, naquele exato segundo, viver o último momento, o último fôlego de vida. Nós iniciamos esse culto e a nossa irmã Márcia, ela disse no Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós não sabemos qual será o dia do último fôlego de vida, mas nós sabemos que somente Deus tem o poder de dar e de também tirar a vida. Porém, os dias de hoje são maus. Nós estávamos aqui há pouco, antes de iniciar o culto, fazendo comentários a respeito de uma história que aconteceu ontem, aqui na nossa região, onde houve uma explosão de um posto em um poço de combustível, onde uma vida se perdeu, uma vida que se perdeu porque foi tentar salvar a outra vida. Nós não sabemos, irmãos, quando é o último fôlego nosso, mas nós precisamos compreender que Davi, ele estava consciente, ele estava ali completamente consciente que se aproximava o seu dia. Ele diz, o versículo de número 2, eu vou pelo caminho de todos os mortais. E o que é preciso entender é que a morte, como ela é inevitável, inevitável também será o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, quer você aqui ou não, encontre aqui nessa vida ou não, será inevitável, um dia você vai estar diante dele. Por isso que nessa noite, esta é a grande verdade para mim e para você. Talvez hoje você tenha vivido dias de coisas boas, talvez você tenha vivido dias de paz, de prosperidade, de dinheiro, não lhe falta nada, mas eu me lembro daquilo que Jesus disse para aquele jovem rico, ainda te falta uma coisa. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, nessa palavra, que se faltar Jesus no teu coração, na tua alma e na tua mente, você não tem nada. E o dia inevitável que vai chegar diante de você, que é a morte, você vai estar diante de Jesus, diante de um julgamento. E é muito simples o que vai acontecer ali naquele momento. Ele vai olhar para você e dizer: vinde bendito do meu Pai, ou apartai de mim porque eu não vos conheço. Tudo porque em vida, em fôlego de vida, você decidiu, você escolheu pelos prazeres desse mundo, ao invés de escrever o teu nome no livro da vida. Eu creio, irmãos, que Davi tinha essa preocupação com seu filho, de que seu filho Salomão viesse realmente andar nos caminhos, nos preceitos, na lei, na presença de Deus. E se eu pudesse lhe dar um conselho nessa noite, o conselho era esse: aceite o Senhor enquanto há fôlego de vida. Encontre e se entregue com o Senhor enquanto há vida, enquanto há tempo. O Senhor diz em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu penso, meus irmãos, que nós não estamos vivendo mais dias de se alegrar com coisas fúteis, com coisas que não são eternas como a salvação. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, e nós precisamos, irmãos, viver essa realidade, que a morte um dia baterá a nossa porta, e nós não sabemos quando, mas ela será inevitável. Então se prepare para esse dia, esteja ali, se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo,
Se renda a Ele, porque não há outro caminho. A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho. E o que mais nós temos visto é pessoas procurando caminhos. É o evangelho do X, é o evangelho do Y, é o evangelho de não sei quem. Mas capítulo 1 de Romanos, versículo 16 diz que o evangelho de Jesus Cristo, este sim é o poder, este sim tem poder para todo aquele que crê. Eu não conheço nenhum meio pelo qual o homem pode chegar a Deus, senão pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Essa é uma verdade. A morte chegará, e você e eu iremos estar diante do Senhor, e nós temos hoje a oportunidade de nós nos rendermos a Ele, de nós nos entregarmos a Ele. Amém? Você está entendendo essa verdade? A morte é uma realidade. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar para você nessa noite é o conselho de Davi para Salomão: tenha coragem. Tenha coragem. Sabe, meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos sair do conforto, da comodidade, nós precisamos avançar, nós precisamos ir adiante. E eu me lembro aquilo que Deus falou para Josué, capítulo 1 de Josué: Josué, se levanta, tenha coragem. Tenha coragem, Josué. E aqui o rei Davi, aquele homem experimentado, aquele homem experiente em batalhas, aquele homem que viveu grandes experiências com Deus, está dizendo para o seu filho: tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Talvez esse seja o maior dos nossos desafios. Tem que ter coragem para enfrentar as adversidades, porque a maioria de nós estamos desistindo pelo meio do caminho. A maioria de nós estamos desanimando porque as coisas se tornam difíceis e a gente para, a gente deixa de perseverar, a gente esquece da promessa, a gente começa a olhar mais para o problema e aí ele se torna tão grande, e aí nos falta coragem para nós enfrentarmos a batalha. Esse é o conselho de Davi para seu filho Salomão. Primeiro, a morte é uma realidade. Segundo, filho, tenha coragem. E aqui eu quero, já junto com esse tenha coragem, dizer para você que o terceiro conselho é: seja homem. Leia comigo o versículo de número 2. Versículo de número 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. A morte é uma realidade. Continua: portanto, tenha coragem. Coragem, precisamos dela para vencer o dia de hoje. Terceiro, seja homem. A terceira verdade que Davi está trazendo para seu filho Salomão é: seja homem. E naquele tempo, nesse exato momento, essa palavra seja homem significava: tenha hombridade, tenha pulso firme nas suas convicções, seja firme nas suas decisões, seja íntegro de caráter. Era isso que Davi estava tentando dizer ao seu filho, que isso precisava ser uma verdade para Salomão. Seja homem, seja firme naquilo que você crê. Não deixe de ninguém mudar aquilo que Deus colocou no teu coração. Fique naquilo que o Espírito Santo te ensina. Fique naquilo que o Espírito Santo já te ensinou durante a sua caminhada. Não permita ser influenciado por pessoas que até parecem de Deus, mas no fundo não são. A palavra de Deus diz que Satanás se veste, se coloca como um anjo de luz.
Eu acabei de sair da minha casa e tinha uma reportagem na TV mostrando um vídeo em que um feiticeiro em outro país estava levitando. Eu parei para pensar, mas espera aí, estão achando que esse homem tem poder? Jesus também. Jesus, ele se elevou às nuvens, encontrou-se com Elias e Moisés, transfigurou no monte. E aí as pessoas estão olhando hoje, irmãos, e achando que o poder das trevas é maior do que o poder de Deus. E nós temos visto pessoas se entregando ao poder das trevas, pelas manifestações visíveis que estão vendo às vezes. E é isso que Satanás tem feito, tem encantado, tem colocado mostrado esse falso poder. E nós temos mudado as nossas opiniões, nós temos perdido as nossas convicções, nós estamos decidindo sair do caminho da luz e ir para os caminhos das trevas. Ser homem significa tenha hombridade, tenha pulso firme nas suas convicções, naquilo que você crê. Você é de Deus? Sim, então continue sendo de Deus, continue crendo na obra do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício da cruz, continue crendo no poder da palavra de Deus. Amém? O verso 3, Davi vai dizer para seu filho Salomão, diz a palavra do Senhor: guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei. Sabe o que é isso, irmãos? Essa é a quarta verdade para mim e para você que somos homens e mulheres de Deus, que se você andar nos caminhos do Senhor, e se você guardar essa palavra no teu coração, a palavra está dizendo assim, que em tudo você será bem sucedido. Tudo que você fizer, e onde quer que você for, você vai ser bem sucedido. É isso que o Senhor tem para nós, irmãos. É isso que Deus quer falar comigo e com você hoje, essas verdades. A primeira, a morte é uma realidade, ela é inevitável, você precisa estar preparado. Segundo, tenha coragem. Terceiro, seja homem, seja íntegro. Fique nas suas convicções, naquilo que o Espírito Santo te ensinou. Quarto, ande nos caminhos de Deus, guardando sua palavra. Quinto, há uma promessa para a nossa vida. Se você se manter dentro dessas verdades, o Senhor confirmará a sua promessa sobre as nossas vidas. Versículo 4: e o Senhor confirmará a promessa que fez, dizendo: se os meus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? 5 verdades que Davi vai trazer nesse texto, onde ele aconselha o seu filho Salomão. Olha, filho, um dia você vai encontrar com a morte, esteja preparado. Filho, seja homem, tenha coragem de enfrentar o que tiver que ser enfrentado, mas anda nos caminhos de Deus e guarda a palavra, para que onde quer que você vá e o que é que você enfrentar, você seja bem sucedido. E quinto,
a palavra, a promessa que Deus vai revelar ao teu coração, ela vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir em sua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Quantos estão entendendo esta palavra? Amém? Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Davi, um homem sábio e experiente, enfrentou tantas circunstâncias em sua vida, e agora, no final, ele está trazendo essa verdade para que Salomão possa reinar segundo aquilo que Deus esperava. Que nós também, irmãos, possamos compreender isto na nossa vida, na nossa caminhada cristã. O tempo todo nós precisamos estar preparados, nós precisamos ter coragem para enfrentar as circunstâncias difíceis, precisamos ser homem de Deus, mulher de Deus, íntegros, precisamos andar nos caminhos de Deus e guardar sua palavra em nosso coração, para que tudo vá bem, para que nós sejamos bem-sucedidos. E irmão, não me venha com essa história de que as coisas estão difíceis. Elas estão difíceis, mas quando nós somos de Deus, andamos no caminho de Deus, guardamos a sua palavra, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá o escape, o Senhor faz com que a gente, quando está fraco, fique forte. Deus cuida, Deus está no controle da nossa vida. Deus pode todas as coisas, Ele abre a porta para aquele que está desempregado, Ele trabalha na vida daquele que está cativo. Deus, Ele é poderoso para todas as coisas. Então, irmão, quando você observar essas verdades, vivê-las, pode ter certeza que a promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir, e você vai ver o quanto Deus é poderoso. Amém? Quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos, se assim você quiser, e ore comigo. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, oramos, ó Deus, pedindo para que nessa noite aqueles que estão longe de Ti, Senhor, longe, que eles se rendam a Ti, Senhor, que eles não venham partir sem primeiro conhecer a Tua palavra, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, porque a morte é algo inevitável, é uma realidade para cada um de nós, e nós não sabemos o dia, mas diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor virá buscar a Sua igreja. Diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem o controle de tudo. Por isso, nessa noite, nos prepare, Senhor, para encontrar contigo. Que nós tenhamos coragem de enfrentar as circunstâncias da vida, quaisquer que sejam elas. Porque muitas vezes, ó Pai, nós desistimos pelo meio do caminho. Muitas vezes nós desanimamos pelo meio do caminho. E muitas vezes, ó Pai, nós fazemos com que os problemas se tornem maior do que o Senhor. Mas nós sabemos que Tu és grandioso e nada é impossível para Ti. Por isso, dá-nos coragem. A Tua palavra declara, Senhor, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Por isso, Senhor, nessa noite, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, no meio das nossas grandes batalhas. O Senhor é aquele que dá o escape, o Senhor é aquele que peleja por nós, o Senhor é aquele que trabalha em nosso favor. Por isso eu lhe peço, ajuda a cada um dos meus irmãos nesse momento, que nós tenhamos coragem para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, que nós tenhamos a convicção, ó Pai, e a integridade de nós sermos homens, de nós sermos mulheres de Deus, de nós mantermos a nossa convicção, de nós estarmos ali com nossa fé completamente em Ti, Senhor. Que nada venha nos influenciar ou mudar as nossas certezas, mas que nós sejamos homens e mulheres íntegros,
que haja, Senhor, convicções de fé em cada um de nós, que nós sejamos capazes de guardar a Sua palavra em nosso coração e andar na Tua presença, Pai. Aliás, ó Deus, o Senhor disse para o seu servo Abraão, o seu amigo: Abraão, sê perfeito e anda no meu caminho. Pai querido, para que tudo isso venha em nossa vida, nós alcançarmos êxito, para que nós sejamos bem-sucedidos, como diz a Tua palavra, para que o Senhor confirme a Sua promessa e a Sua promessa se manifeste sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Nos ajuda, Senhor, nos dê força a essa mãe para enfrentar os problemas com os filhos, dê coragem a esse pai para enfrentar o problema em casa, dê coragem, dê sabedoria, Senhor, dê integridade a esse homem, Senhor, para o dia a dia, seu dia a dia. Meu Deus, nos ajude, Senhor, é o que nós lhe pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, graças a Deus. Olha, guarde isso no teu coração, essas 5 verdades. Primeiro, a morte é uma realidade. Um dia você estará diante do Senhor. Segundo, tenha coragem. Deus é o nosso ajudador, socorro presente no dia da angústia. Terceiro, seja homem, ou seja, seja íntegro, tenha hombridade. Não troque as suas convicções, aquilo que você aprendeu com Deus, por nada nesse mundo. Quarto, ande nos caminhos de Deus. Guarde a sua palavra em seu coração. Para quê? Para que você seja bem-sucedido, para que o Senhor confirme a promessa que tem sobre a sua vida e que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Olha, você que está online conosco, que Deus abençoe sua vida, você seja abençoado de uma forma gloriosa por Deus. Quero mandar aqui também uma boa noite à nossa irmã Lígia ou João Gromboni. Quero também mandar uma boa noite aqui aos irmãos que se conectaram depois conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. E olha, o nosso próximo encontro é domingo, 7 da noite, aqui na nossa igreja. Esteja conosco, Antônio Marcos, fique na paz, bom dia aí para você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, e olha, descanse no Senhor, porque o guarda de Israel, ele não dorme, amém? Paz seja sobre a sua casa.